E no Mãos Solidárias de hoje a gente vai compartilhar com vocês a história do Lar Alice de Oliveira, uma história que já vai completar 68 anos de cuidado ao idoso. E eu estou aqui com a Viviane Rodrigues e com a Marilda Martins, que são psicólogas aqui da entidade e vão falar um pouquinho dessa história para a gente. Muito obrigada por nos receber aqui no Lar. Eu vou começar com a Marilda então. Marilda, conta pra gente qual foi a história que começou lá atrás, que gerou esse local de atendimento e cuidado. O Lar Alice ele foi fundado pela Alice de Oliveira. Né? Ela é uma senhora que trabalhou numa casa de empregada doméstica por uma família de judeus. Durante o transcorrer desse período, essa família decide retornar à Europa e ele decide doar os bens a ela e o seu esposo. Com o passar do tempo, ela decidiu, ela participa da igreja presbiteriana, então ela decidiu juntamente com o seu esposo doar esses bens ao Lar Alice de Oliveira, essa instituição. Então foi fundada essa instituição através dela. No início, essa instituição acolheu crianças, adolescentes e idosos de ambos sexos. Com o passar do tempo, a gente firmou convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas para atender idosos de ambos sexos, no início a gente começou com 30 vagas, e na atualidade hoje a gente está com 70 vagas. E em meados de 2020 a gente firmou um convênio com a Prefeitura Municipal de Itatiba. E na atualidade a gente está atendendo 25 metas desse convênio. E são idosos a partir de que idade? A partir de 60 anos mesmo? Isso, a partir de 60 anos. Homens e mulheres? Isso. A gente é um serviço que atua da alta complexidade da política de assistência social. Então, quando um idoso vem para cá, ele vem já num contexto de algum cuidado especial, de alguma vulnerabilidade? Como é que é essa triagem? A gente atende, a política de assistência social atende aquele que necessita, Então, os idosos que chegam para acolhimento nesse serviço passaram por alguma situação de risco social ou vulnerabilidade social. E, por exemplo, hoje em dia tem uma certa... Está muito comum, as creches para idosos, para eles passarem um período da tarde com alguns tipos de estímulo. Não é o perfil aqui. Aqui eles ficam em permanência ininterrupta, vamos dizer assim. Isso, aqui é uma instituição de serviços de longa permanência, é uma ILPI. A gente fala muito que esse termo creche não existe, igual asilo não existe, Então, o termo correto que as pessoas falam creche não é centro-dia, E aqui o lar é uma instituição de longa permanência. Então, eles moram aqui? Sim. Tem alguns que já estão há bastante tempo? Sim, tem idosos que estão há bastante tempo. Tem idosos aqui que têm mais de 10 anos de acolhimento aqui. E alguns com necessidades especiais físicas, psicológicas, como é que é? A gente tem idosos que têm questões de saúde mental, neurológica, E quando eles chegam, eles passam por uma triagem? São referenciados por serviços, No caso do município de Itatiba, quem referencia é o CREAS, Eles fazem uma visita social à família, Ver se a família tem essa questão desse perfil, Que está em condição de vulnerabilidade ou risco social. Referencia um relatório social e a gente discute em equipe. E aqui em Campinas, vocês recebem então um idoso que pode sim ter sido vítima de maus tratos, mas também um idoso que por algum motivo não tem vínculos, estava numa situação de vulnerabilidade, e são vários casos, várias complexidades. Sim, vários casos. E elas se convivem em harmonia, como é que é? Os idosos, quando eles chegam aqui, alguns chegam bem acolhidos, bem fechados, E com o passar do tempo, conforme eles vão se adaptando, eles vão se formando uma nova família, Que a gente fala que todos aqui somos uma única família. Aí eles passam a participar de algumas atividades, com o educador físico, a educadora social, com o fisioterapeuta. Eu vi também que tem muitos funcionários de roupa azul, Como é que é essa questão dos cuidados específicos para medicação? Porque além de tudo, tem uma refeição balanceada, que vocês disseram. Sim. Como é que é a refeição deles? Então, quando eles chegam aqui, eles passam primeiro o atendimento com a dupla psicossocial, que é uma psicóloga e assistente social, Que vê o que os idosos estão precisando de atendimento assim, imediato, Se eles estão tendo acesso ao benefício deles, se tem documentação em dia, faz esse contato com aqueles que têm ainda vínculos familiares, Faz informativo também ao poder público que o idoso está acolhido aqui. E depois ele começa a fazer atendimentos com a nutricionista, que faz a pesagem, vê se o idoso, qual é a refeição, se é uma dieta pastosa ou não,
Se é um idoso que tem uma questão de dieta integral, né? Aí faz esse acompanhamento com a nutricionista, que é diariamente, né? Esse acompanhamento que ela faz é desde as refeições, né? No caso, eles recebem 6 refeições por dia. Então, é o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, é o café da tarde, a janta e a ceia, né? Então, ela vai verificando se está tendo boa oferta deles, né? E tem alguns pacientes que são acamados também. Sim, tem esses que são acamados. Então, por isso que vocês têm essa rede de cuidadores também, que são talvez técnicos de enfermagem, acredito? Não, são cuidadores, né? São cuidadores. A política de assistência, ela não tem no rol uma equipe de enfermagem, até porque a enfermagem é da política de saúde pública, né? Sim. E aí esses cuidadores vão ministrar os remédios necessários, vão acompanhar nesse sentido. Os cuidadores fazem os cuidados básicos diários, né, dos idosos, faz a oferta da medicação, sim, com a prescrição que a médica já deixa da instituição, né? E faz os cuidados como banho, alimentação, higienização, né? E Vivi, a gente fala muito assim, né? A população está envelhecendo, a gente está envelhecendo com mais qualidade ou não? Como é que é? Eu sei que aqui a gente recebe um público mais específico que necessita realmente de cuidado. Embora alguns, acredito que tenham mais autonomia, muitos precisam de assistência. Mas em linhas gerais, a gente está envelhecendo mais? Existe essa necessidade cada vez maior desse cuidado? Sim, Ale. E assim, uma coisa muito importante quando a gente pensa sobre o processo de envelhecimento é pensar no meio social. Por isso que aqui a gente trabalha pelo viés social mesmo, né? Pensando na socialização, na interação, em qual contexto essa pessoa idosa ela está inserida, como o envelhecimento é concebido na nossa sociedade atual. Então a gente vive numa lógica, né, do consumo, do capitalismo, então tudo que é novo é tido como bom, o que é velho é tido como descartável. E há também uma lógica que de certa forma, trabalha o sujeito para ingressar no mercado de trabalho. Então esse sujeito idoso é visto como alguém que não produz mais, que não cria mais tanto, que não é tão produtivo. Então, e aí ele começa a passar por um processo de exclusão e de preconceito, como a Má mesmo pontuou. E isso faz com que seja renegado o cuidado a esses corpos, né? E por outro lado, né, a gente vê que em algumas famílias o idoso é quase o pilar de sustentação, né? Seja financeiramente, que nem aconteceu na pandemia, né? A pessoa com aposentadoria conseguindo dar ali a sustentação para quem trabalhava mais autônomo ou até perdeu o emprego, né? E muitos idosos até fazendo o papel de cuidador dos netos, é bem comum. E por mais que seja cansativo, muitos vovôs e vovós podem estar assistindo e pensam, nossa, é muito bom, mas também é cansativo. É um lado muito importante, essa mescla de gerações, né? Aqui vocês têm esse tipo de atividade, de contato intergeracional? Sim, a gente tem, né? Já é o segundo ano que a gente faz uma ação intergeracional, né? Que a gente faz com as crianças da SETA, do município de Campinas, né? Tem a Semana do Brincar, que é a Semana Mundial, né? E os idosos, no primeiro ano, eles fizeram uma confecção de brinquedos, né? Para essas crianças. E a gente levou até a instituição, por ser um período de pandemia, acabaram não tendo contato com as crianças, né? Mas as crianças devolveram em formato de cartas e desenho. O segundo ano também, como os idosos amam música, eles fizeram uns instrumentos musicais e a gente levou novamente as crianças da SETA. O ano que vem a nossa meta é que esse encontro ocorra presencialmente, né? E falando em socialização e oficina, mais cedo a gente fez um VT sobre a oficina natalina de culinária, onde os próprios idosos preparam o seu bolo, enfeitam, para depois fazer o lanche comunitário, e você vai ver agora. Autonomia, socialização e comunhão. As oficinas oferecidas no Lar Alice de Oliveira têm a finalidade de trabalhar potencialidades diversas. Então, os trabalhos manuais, eles são importantes porque a gente trabalha, na verdade, como meio, né? Então, a partir do momento que eles confeccionam algum produto, material, eles trabalham a coordenação motora, eu trabalho com a autoestima deles, porque aí melhora a autoestima. Para cada habilidade, uma atividade direcionada. Eles desenvolvem o artesanato, tem o trabalho com o educador físico, a gente trabalha rodas de música, e também eu faço algumas brincadeiras com eles, né?
Então tem o Show do Milhão, tem Qual é a Música. Então, sempre trabalhando essa questão da memória, né? Do resgate da memória, que aí, em algum tempo, eles vão lembrando de coisas que eles vão trazendo, né? Algum sentimento, alguma história. Então, sempre através de alguma brincadeira que a gente faz, sempre tem alguma coisinha que a gente consegue resgatar para trabalhar com eles. A arte tem um impacto no resgate da memória e das autonomias. Isso, como se fosse uma arte-terapia. Porque a partir do manuseio, a partir dessa vivência, eles acabam trabalhando várias questões, né? Então, eles trazem histórias, trabalham autoestima. Momentos assim são fundamentais para a socialização e a formação de vínculos. Até de um cuidar do outro, porque às vezes uma das idosas não consegue fazer a costura, a outra fala, daqui que eu faço para você, então elas acabam fazendo esses vínculos, elas fortalecem esses vínculos entre elas e acabam cuidando uma da outra mesmo. Então aí vai formando as amizades, né? E com o estímulo certo, os talentos afloram. Tem várias que já têm o talento dentro de si, eu só despertei esse talento, né, através do artesanato. E aí elas confeccionam pesos de porta, enfeites para árvore de Natal. Então, durante esse mês de dezembro, a gente teve uma produção bastante intensa. Isso, além delas confeccionarem, elas também podem presentear. Ou presentear alguém que vem visitá-las, né, como netos, famílias. Ou elas podem também guardar para elas, para enfeitar o quarto, pendurar na bolsa, que elas gostam. No final do processo, a satisfação. Gratificante, porque a gente vê o quanto que eles evoluem, né? E muitas vezes eles estavam parados, não estavam ociosos, né? E aí com essa oficina, eles acabam despertando isso. Estão trabalhando, confeccionando, produzindo, se sentem úteis, né? Isso é muito importante, porque aí trabalhar a autoestima também, porque muitos têm muita dificuldade, porque teve algum comprometimento e aí através desse manuseio, dessa destreza das mãos, eles conseguem ter uma evolução muito boa. E a gente presenciou uma oficina de culinária. E eles vão confeccionar o próprio bolo deles, aí eles vão fazer o bolinho deles, vão confeitar e depois vão degustar. Entre as atividades, existem as prediletas. Então, tem artesanato, a gente também a gente tem uma produção de um jornal interno que chama Jornal Lar onde eles colocam as notícias que acontecem aqui dentro do lar, alguma mensagem que eles querem deixar para os amigos, uma receita que eles lembram, porque aí eu trabalho também a questão da memória. Então, o jornal também é bem circulado aqui dentro. O bingo eles gostam demais, porque é um momento de lazer, né? Aí eles brincam, se divertem e acabam socializando entre si. Muitas vezes tem prenda, eles adoram. De volta aqui no segundo bloco do Mãos Solidárias, hoje no Lar Alice, junto com a Viviane Rodrigues e com a Marilda Martins, psicólogas aqui do lar, e a gente vai continuar falando da importância da socialização. Vivi, fala pra gente o impacto que esse convívio social com qualidade, principalmente com pessoas com o mesmo perfil etário, pode fazer na vida de um idoso. Eu falei anteriormente, né, que a fase do envelhecimento às vezes é atrelada a algo ruim, a improdutividade. Mas muito pelo contrário, esse processo de socialização entre eles, de criação, mostra o quanto eles ainda são capazes de produzir, de criar, de inventar, de se conectar com as fantasias mesmo deles. Esse encontro que a Má falou sobre crianças e idosos também, né? Eles confeccionam as brincadeiras e com isso a troca, né? Porque eles contam como eles brincavam, né, para as crianças de hoje. E aí há esse diálogo, então é bem importante para esse resgate da memória, para a ressignificação da vida, né? Para que essa história ela não morra, ela se perpetue e continue, enfim. Porque a ociosidade, né, já tem um ditado que diz que é a oficina do diabo, que são os nossos demônios internos e até por uma falta mesmo de estímulo, né, de novas criações. Então as oficinas têm esse papel, né? Sim, sim. E às vezes as pessoas associam também o envelhecimento à finitude, né, à morte ou ao processo de adoecimento. E não é só isso, há potencialidades no envelhecimento também, então olhar para isso, né? O que a gente pode aprender com os nossos idosos mesmo. Sim, e até para a nova geração fazer uma projeção, né? Como é que eu quero ficar, né? Trocar, porque a gente
só não envelhece, infelizmente, se parte cedo daqui, né? Então a gente precisa ter essa consciência e esse imediatismo ele precisa ser dissolvido, né? Ressignificado também para os jovens, né? Então acho que é uma troca muito legal. E vocês têm assim histórias interessantes de amigos, amizades que se formaram mais intensas? Tem alguma história assim que vale a pena compartilhar? A gente tem história de idosos, né, que se conheceram aqui, formaram vínculos mais afetivos, né? Temos história também dos idosos, principalmente das mulheres, quando elas participam das oficinas, muitas vezes elas confeccionam algo para dar para suas netas, né? No momento que vem a visita, eu criei algo para você. E isso se torna significativo porque eles veem o quanto que eles ainda têm importância dentro do seu seio familiar, esse papel para eles, né? É uma forma de se sentir autônomo também, né? Sim, de se sentirem protagonistas, que essa é algo que a gente estimula bastante neles. Ó, vocês têm a voz ativa ainda nessa sociedade. E você falou até de relacionamento afetivo, né? Tem isso também? Tem, sim. O idoso vive em todos os sentidos. Sim. E meninas, como é que para quem tem mais essa condição cognitiva, preservada, eles têm essa consciência do seu papel social dentro da sociedade? Sim, eles têm essa consciência, inclusive já é o 2º ano que eles participam de uma campanha de conscientização da violência contra o idoso. No 1º ano eles fizeram cartazes, né? Fizeram algumas entrevistas, fizeram um podcast. Esse ano eles fizeram também uma reportagem e nas rodas de conversa eles falam sobre essa questão da conscientização, sobre a violação de direitos. Muitos não reconhecem a violação que sofreu, mas reconhecem do colega, né? Então eles ainda ficam nesse papel de ressignificação. Então eles têm roda de conversa? Sim. Como é que é isso? As rodas de conversa ocorrem toda segunda-feira, né? Onde a gente traz temáticas de direitos, né? Mas também a gente trabalha aquilo que eles querem saber, né? Muitas vezes eles falam, quero falar sobre o papel do envelhecimento, onde que é o meu espaço. Às vezes eles querem trazer temáticas de qual que é o direito do idoso que tem deficiência, né? Ou como que eu acesso o benefício? Questões de saúde também, como que é essa questão da demência? Então a gente constrói juntamente com eles quais os assuntos que vão ser abordados. Para incentivar mesmo essa questão do protagonismo, o que eu quero. Então eles são totalmente ativos e partícipes das pautas que vocês vão trazer e vão criar. E você me falou também mais cedo que eles podem sair também sob supervisão. Como é que eles têm esse ímpeto, essa vontade de passear fora daqui? Sim. Essa questão do passeio normalmente é o City Tour, né, onde eles vão em alguns espaços do município de Campinas, por exemplo, Lagoa do Taquaral, até mesmo dentro da nossa comunidade também eles vão aqui na praça e eles participam, ou quero ir no shopping, a gente leva eles também no shopping. Eles têm essa autonomia. Tem essa autonomia. E 68 anos aqui no mesmo local, como é que a comunidade recebe? Já é uma referência, assim? Sim, muitos ligam aqui, né, para saber, posso acolher meu pai aí ou minha mãe aí? E aí, dentro do município de Campinas, tem um processo de referenciamento, né? E quando a família intenciona colocar o seu parente aqui, ela pode entrar em contato? Como funciona aqui em Campinas? Sim, geralmente os familiares ligam aqui para a instituição perguntando sobre como é que faz, como é o processo, e a gente informa, né, que é feito via CRAS. Então eles procuram o CRAS de referência, né, do território, e eles vão relatar a situação familiar, né, qual o contexto que essa pessoa idosa está inserida, né, o que ele está vivenciando. E aí o CRAS vai analisar o perfil dessa família, dessa pessoa idosa também, e fazer um encaminhamento para o DOAS. E aí o DOAS nos referencia. Então, quando o DOAS envia o relatório para cá, já nos envia com a condição desse idoso e já faz essa solicitação mesmo de acolhimento. Essa triagem, então, é feita pelo município, né? Pelo município inicialmente, mas depois a gente segue dando andamento. Ah, assim. sim. Então, e, por exemplo, vocês sobrevivem, a entidade sobrevive com o repasse municipal. Ele é suficiente? Vocês também podem receber doações para quem tiver interesse? Ou até mesmo entrar em contato para fazer alguma atividade em conjunto, né? Como é que funciona? É super bem-vinda a ajuda de voluntários, seja de áreas profissionais. Por exemplo, nós temos voluntários da psicologia que fazem o serviço de terapia mesmo. Então, vêm para cá, fornecem terapia presencialmente para os nossos idosos. Seja por meio de kits de higiene, que ajuda também
também quanto ao suporte nesse cuidado, seja com alguma ação, né? Eu sei cantar, eu quero, enfim, fazer um bingo, fazer alguma ação. Então, é muito bom para a gente, é bom também para os idosos receberem essas pessoas que vêm de fora da instituição, né? Para prestar esse cuidado também. É possível, então, mediante um contato, organizar uma visita? Sim. É possível. As pessoas podem estar localizando isso através das nossas redes sociais, que pode até acompanhar quais as atividades que a gente fazem com os idosos diariamente, né? Que tem o Instagram, que são bem ativos, toda semana a gente sempre está postando alguma ação deles, né? E o Facebook também. E aí, às vezes, quero doar algo, ou quero doar algo até financeiro. Só entrar em contato que a gente explica quais são as formas. Quais são os passos? E quais são as redes sociais para a gente colocar aqui no GC? É o Lar Alice de Oliveira, né? Tanto o Facebook quanto o Instagram. Lar Alice de Oliveira, e tem site, né? Tem. É o www.laralicedeoliveira.org. Muito obrigada por nos receberem aqui no Lar Alice, esse lugar tão especial, já com muita autoridade no cuidado ao idoso, com muito carinho, muita propriedade. E se você quiser resgatar outros Mãos Solidárias, acesse o YouTube da TV Câmara Campinas. Ali naquela lupa de pesquisa, digita Mãos Solidárias e você vai resgatar outras edições. Muito obrigada pela sua companhia aqui nesse programa e até a próxima.